Fala galera, bem-vindos ao episódio 17 do MX3Cast e hoje com conteúdo sensacional para vocês. E olha, a história dos entrevistados de hoje é mais uma inspiração para você empreendedor que está diariamente lutando nesse Brasil. Eu sei que é difícil empreender, é difícil para mim, é difícil para você. Tem que ser muito guerreiro para ter sucesso empreendendo aqui no Brasil e é por isso que semanalmente nós trazemos aqui grandes empresários que, como eu falo sempre para vocês, se você escutar, assistir esse podcast, aproveitar 1% só do conteúdo que tem aqui, ó, semana a semana, cara, a empresa que você tem vai dar uma virada, vai crescer, vai vender mais, vai ser muito mais próspera para você, para sua família, para a família dos seus colaboradores. Então, cara, anota, papel e caneta, aproveite, ó, faça esse compromisso aqui comigo, aproveite 1%, aplique no seu dia a dia 1% só por semana do que a gente traz aqui, depois volta e me conta, você vai ver o quanto vai ser transformador no seu dia a dia. Mas antes de eu apresentar os convidados de hoje, vamos para aquela nossa troca de favores. Eu te entrego conteúdo, insights, eu peço só uma coisa para você. Tá no YouTube? Vai, curte esse vídeo aqui, assina o nosso canal. Você que está aí no conforto do sofá da sua sala, assistindo o nosso podcast, sei que você não costuma curtir nenhum vídeo quando você está vendo na TV do seu quarto, da sua sala. Vou te ensinar, pega o controlezinho ali, ó, aperta para cima, tem um joinha ali, você rapidamente consegue curtir. E se você estiver no Spotify também, lembre de curtir este episódio aqui, vai lá e comece a seguir o nosso canal semanalmente, um episódio novo para vocês. E hoje a gente vai conhecer a história de um pai e um filho que transformaram uma dor simples, faltar um pouco de produto básico em casa, em uma das redes de mercados autônomos mais fortes e inovadoras do Brasil. A Condo Store nasceu da vivência de décadas do pai no varejo, da passagem dele por todos os cargos possíveis dentro de um mercado e de uma ideia antiga que voltou com força numa madrugada em forma de propósito. E sabe o que é o mais curioso? Esse negócio começou num dos períodos mais desafiadores da nossa história, a pandemia. Sem referência, sem manual, sem ninguém para copiar. E para iniciar o nosso podcast aqui, sejam bem-vindos, Igor e Rafael. Um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos lá, antes da gente começar, por favor, se apresentem. Igor, Rafael, fala um pouco da Condo Store, para a galera já se conectar com vocês. Maravilha. Então, eu sou Rafael Oliveira, eu sou o fundador da Condo Store. Eu trabalho aí há 24 anos na área do varejo alimentar, né? E também fui síndico, na época síndico profissional também, num período de 5 anos. Rapaz, você foi síndico? Já fui síndico. Você tem um triplex já esperando você lá em cima. Bastante cabelo branco. Nossa Senhora. Não à toa que já nevou aqui antes do tempo, né? Mas tudo é válido, né, cara? A gente diz que você planta lá, você colhe. Então, através de tudo isso, né, toda essa experiência, hoje a gente inovou o mercado aí com o mercado autônomo em condomínio. Bom, eu sou o Igor, filho do Rafael. Trouxe a ideia da Condo Store, de vivências no condomínio onde a gente morava, que inclusive ele acabou de mencionar que era síndico, já existiu essa necessidade, que a gente vai falar um pouco mais sobre. E aí veio a ideia da Condo, ele trouxe para dentro de casa. A gente sempre costumou compartilhar muito das ideias, dos projetos. E aí a gente foi moldando, foi esculpindo fornecedor, modelo, experiência, como que seria. Aí começamos juntos a bater nos condomínios por aí, né? Testar até que a gente conseguiu e aí foi desenrolando todo o andar da carruagem. E para você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, comenta aqui embaixo, tem mercadinho de condomínio aí no seu prédio, no seu Alphaville, no seu residencial? E se não tem, o quanto que faz falta para você, que eu falo que hoje eu não consigo viver sem isso. Antes da gente falar da Condo Store, você já veio com raízes do varejo, isso já estava na família. Conta um pouco para a gente, antes da Condo Store, a experiência que depois trouxe a ideia de fazer a Condo Store. Sim, maravilha. Então, aos 16 anos eu iniciei no mercado de trabalho, eu iniciei como empacotador. Então, ali que foi o start para tudo, né? Então, eu sempre disse que eu gostei de olhar para o degrau de cima. E eu era empacotador, eu olhava o repositor ali dentro do mercado, ele tinha um status diferente, aquele cara tinha um diferencial ali. E eu busquei a reposição. Da reposição eu enxerguei um promotor de vendas, do promotor de vendas eu enxerguei o vendedor, do vendedor o supervisor e o gerente comercial. Então eu fiz todos esses degraus que existem ali. E, atrelado a isso, a minha experiência de síndico também. Ali em 2010, eu morava em um condomínio e surgiu uma oportunidade, nunca foi meu sonho. Eu até comento que
quando morei em condomínio, era quem dava trabalho ali para síndico e tal. E surgiu a oportunidade, minha esposa, pô, pega, você tem ideias e tal. E foram 5 anos ali que eu conduzi essa operação no condomínio e eu atrelei uma a outra para vir essa oportunidade de hoje, né? Eu comento com todos que em 2014 eu já era ali então dessa área, atendia 10, 15 mercados por dia. E muitas vezes chegava em casa uma situação que todo mundo encontra, que é chegar em casa e a esposa falar: "Ah, não sabia que estava perto. Pensei em fazer um macarrão, faltou um molho, faltou um creme de leite". Muito comum. Cara, eu falo que é a hora que o homem bate a cabeça 5 vezes na parede e volta pro mercado. Não tem muito o que você fazer. E ela, com essa demanda, na época me veio a ideia. Pô, tem um mercado dentro do condomínio, como seria para atender? Só que a gente não tinha esse sistema de autogestão. E o que me veio em mente foi que ter um funcionário não faria sentido, porque nos principais horários ali, após 18 horas, finais de semana, feriado, essa pessoa não estaria disponível. Eu já viajava bastante, então já fazia gestão em indústrias, cuidava de todo o estado e eu não tinha tempo para me dedicar a isso. E eu deixei a ideia de lado e ela voltou à tona em 2020, com um amigo me chamando para ser sócio de um mercado, abrir um mercado em bairro. E eu declinei, porque os atacados mudaram o formato para atacarejo, distribuidoras, enfim, uma série de oportunidades. Só que comecei a pensar em modelos de negócio. E aí surgiu isso, um propósito, uma conversa com Deus pela madrugada, saiu a Condo Store. Então a Condor Store nasceu em que ano? 2020. Nisso você já estava com seu pai nesse projeto ou não? Já, desde o início, né? Na nossa sociedade de pai e filhos, por mais que sejamos pai e filhos, nós temos perfis bem diferentes, assim, mas complementares. O meu pai tem um perfil mais comercial, de vender e de conversar e tal. O meu perfil, ele é mais de planejamento. Eu gosto de números, eu gosto de planilhas. Ele não gosta muito dessa parte dos dados ali e tal. Então, a minha base, a minha contribuição é muito mais teórica, assim. Eu estudei em colégio que era integral, então das 7 horas da manhã até 5 e meia da tarde, toda semana, no Colégio Ateneu, inclusive, hoje não existe mais aqui em Londrina. Depois, eu tinha um outro planejamento de vida, meu objetivo era seguir numa carreira pública, Polícia Federal, concurso e tal. Quando eu me formei daí no médio, eu fiz a prova do Ministério Público, passei em segundo, aí eu escolhi trabalhar no GAECO. E aí era estagiário nível médio lá. Só que daí, nesse mesmo momento, teve uma oportunidade de ir para uma área comercial e ter essa vivência no ramo imobiliário. E aí eu sempre vendo meu pai, chegando em casa e falando do que tinha feito, enfim, das promoções e tudo mais, eu falei, a hora de experimentar e de conhecer agora. E aí entrei nesse ramo imobiliário, cresci lá, desenvolvi a empresa e tal, eu sempre tive esse perfil. E aí ele estava em São Paulo, ele estava gerenciando a filial lá, né, em São Paulo, e aí eu ia para lá, pra gente ficar junto e tal. E aí ele veio pra cá, e aí foi onde deu a ideia da Condo. E aí, cara, no meio de pandemia, né? A ideia da Condo foi ali no começo de 2020, né? Sim. Que começamos a falar sobre Condo Store, mercado em condomínio e tal. E aí, logo em seguida, foi na época que deu aquele lockdown que fechou, que ninguém sabia, não sabia o que ia acontecer dali pra frente. E aí a gente usou esse período para justamente ir lapidando ela. Então, imagina, hoje é muito mais claro a gente falar de mercado autônomo, já dá uma ideia mais ou menos ali pra gente do que é, porque a gente já ouviu alguém pelo menos falando, ou inclusive somos clientes ou algo nesse sentido. Mas na época não existia isso, não tinha nada. Então como que a gente ia fazer? A gente vai montar uma estrutura, como que vai ser essa estrutura? Vai ser metálica, vai ser de steel frame, vai ser de drywall ou não? Vamos usar um espaço que o condomínio tem ali? Como que vai ser as gôndolas? Como que vai ser para a pessoa pagar? A gente vai desenvolver um aplicativo, vai trazer um totem? Enfim, a gente foi lapidando tudo isso. E aí começamos a visitar os condomínios. O primeiro condomínio veio de uma reunião que a gente estava fazendo, que o objetivo não era a prospecção, por isso que a gente fala bastante de sempre Deus estar envolvido também nesses passos mais importantes que a gente deu. E aí a gente foi desenrolando, inicialmente como lojas próprias, depois com franchise. Nessa época já tinha mercadinho, conveniência em condomínio, não? Não existia. Nós somos pioneiros. Então, assim, eu tive que fazer reunião com a prefeitura
e explicar o ramo de atividade, porque as convenções de condomínios, elas dizem que o condomínio é exclusivo para fins residenciais. Essa era até uma objeção que a gente encontrava, às vezes em assembleia, algum morador, ele acabava citando isso, e eu tive que então explicar. A gente diz que cada passo foi bem pensado. Nós morávamos em um condomínio. Quando surgiu a ideia, eu comecei a enviar a documentação para a prefeitura, porque eu só daria um próximo passo se eu tivesse a documentação necessária. E aí chegou uma parte que travou, justamente porque deu conflito com a convenção, e foi onde a gente explicou que a gente estava falando então da área comum. E nós conseguimos o primeiro CNPJ para isso. Até o primeiro fornecedor que eu chamei para a mesa foi a Coca, pessoal da Fenza, eu conheço a galera, e é o produto que tem a maior participação aí nos lares. E falei para eles, vocês atendem algum condomínio residencial para ver se a gente teria um start, um ponto de partida ali. Eles disseram nenhum. Aí foi onde a gente disse, então agora vocês têm oportunidade porque nós temos CNPJ para dentro de condomínio. Então até quando veio a pandemia, muita gente diz, isso vai pensar na pandemia e tal. Cara, a pandemia, ela represou muita coisa. Por quê? Porque na pandemia, a gente, muitas vezes, num prédio não conseguia falar com o porteiro, quem dirá com o síndico. Não podia chamar uma assembleia para fazer uma aprovação. Então, assim, lá em novembro, quando a assembleia virtual passou a ter a mesma valia que a presencial, foi quando começou, então, sair muita coisa. Mas esse tempo todo, a gente visitando ali, tinha síndicos que falavam para nós, mas o que você vai fazer? Você vai trazer uma Kombi, vai trazer um trailer? E a gente dizia, não, vou montar o mercado mesmo. Quando começaram a surgir concorrentes, eles montavam de qualquer maneira. Eles colocavam ali no hall de entrada, prateleiras e gôndolas, chamavam de mercado. Alguns até dentro de estacionamento, onde passa insalubre. E a gente sempre quis valorizar o empreendimento, sempre quis gerar valor para os moradores, que eles entendessem que não era só uma empresa faturando ali, até por isso todo investimento é nosso, então a gente diz que é custo zero para o condomínio, porque a gente se preocupa de fato com o morador, com quem está lá na ponta. Mas só fazendo um corte aqui, até quando o Igor diz da fala dele, que ele estava no GAECO e ele veio para a área comercial, né? Como a gente vai falar aí com bastante pessoas, empreendedores, às vezes a pessoa está no emprego, ele é um CLT e ele tem aquele receio, aquele medo de mudar, o que eu vou fazer? Hoje a gente vive muito isso, tá? Muitos franqueados nossos, eles iniciam conosco sendo um complemento de renda ou muitos porque eles querem, de fato, sair da sua área. Então, assim, por exemplo, bancários. Há um tempo atrás era um status você ser um bancário. Hoje a gente tem um número muito grande de bancários dentro da operação. Há alguns que já pediram desligamento com mais de 10 anos de banco e que eles vivem da conta. Então, eu falo que tomada de decisões que a gente faz hoje, às vezes tem algum receio, tem algum medo, mas é isso que vai fazer um diferencial para a gente no futuro. Quando o Igor decidiu sair do GAECO para ir trabalhar no ramo imobiliário, minha esposa mesmo, ela falou, não, jamais, não vai fazer isso e tal, porque muitas vezes a gente vem de culturas que diz que o funcionarismo público é bom, que a primeira coisa você tem que garantir o seu imóvel e coisas do tipo, valores que são colocados lá atrás. E quando eu disse, falei, não, se ele quer isso, ele vai buscar. Então, a área comercial me deu tudo. Então, eu vi várias pessoas, assim como eu, crescerem ali dentro pelo seu desempenho, pela sua capacidade. E foi aonde eu falei, então você pode ir, e ele começou nessa área imobiliária, e logo que veio a ideia da Condo, eu já puxei, e ele iniciou ali tudo comigo. Então, essas tomadas de decisão aí, lá no passado, fez uma grande diferença na vida dele também profissional, né? E a primeira Condo foi aonde? Foi na região da Gleba Palhano ali. Então, foi o primeiro mercado que a gente teve, que surgiu através disso, né? A gente estava conversando com uma garantidora aqui da região, porque a gente estava indo porta a porta. Então, nós imprimimos lá 3.000 panfletos e a gente ia porta a porta, entregando para moradores, para despertar o interesse neles. Eles começaram a solicitar para o síndico. A gente colava em poste, deixava em para-brisa de carro. Cara, assim, bem... Bem old school. Bem old school mesmo, assim. E a gente... De máscara. De máscara, isso, é. E a gente começou a fazer dessa maneira e decidimos, então, fazer uma apresentação por atacado. A gente começou a identificar as administradoras, garantidoras aí, que estão ligadas a condomínios, e a gente conseguiu contato com uma delas e fomos fazer a apresentação para oferecer um trabalho a mais. A gente chegou aqui e tal. E nessa conversa, de trás da mesa, saiu o advogado dessa garantidora, que inclusive ele era síndico e na época ele era presidente da CONGP, que é o Conselho da Gleba Palhano. E é o que a gente diz, né? Quando você tem um propósito e você trabalha e procura fazer as coisas da maneira correta, Deus abençoe e vai colocando pessoas também no caminho. E ele já saiu e ele disse, olha, vai amanhã no meu condomínio
que eu quero conversar, já sei até uma área para isso. Cara, e assim, a empresa a gente estava buscando indicação, a gente não queria uma prospecção ali da hora, né? Era um contato que eu tinha pela imobiliária que eu trabalhava, enfim, me envolvia com locação ali e tal, a gente conseguiu essa reunião buscando essa indicação, ó, assim, indica a gente e tal, né? Mostrando ali. O Dr. Marcos Diniz, a gente gosta de mencionar sempre ele, porque ele quem abriu as portas para nós, né? O primeiro mercado, uma coisa é a gente vender uma ideia, vender um projeto. Outra coisa é a gente vender um negócio que já funciona, ter alguém para levar ali, o síndico poder visitar esse condomínio. E aí a gente finalizou a reunião de apresentação lá, virtual, né? Na época não tinha nada presencial no meio da pandemia. A gente olhou um pra cara do outro e falou, meu, será? Gente visitando o condomínio pra caramba. Pegava o carro, rodava. E a gente sabe o quão desgastante é esse trabalho de prospecção, né? Você visitar, a galera que é do comercial sabe disso. Você ficar ligando pra cliente ali, insistindo e tal. E a gente nessa, meu, às vezes queria ir embora, não, vamos naquele lá, passava, olhava, olhando tudo para cima dos condomínios e visitando, e aí de repente a gente finalizou a reunião e falou, não, eu sou síndico também, sou daqui do jurídico da empresa, mas também sou síndico, gostei da ideia, cara, eu acho que é isso mesmo, vamos lá amanhã no meu condomínio que eu acho que já vamos colocar, a gente olhou um pra cara do outro e falou, meu, será? Mas aí vocês já tinham tudo pronto... Ou nada, não, cara. Não, foi a partir daí que a gente fez o documento, foi atrás daí do jurídico para fazer o contrato, sabe? A gente tinha a ideia, tinha ali os fornecedores, mas para colocar em prática mesmo. A gente tinha vontade de fazer. A gente sabia que era algo que ia dar certo. Só que é até engraçado, assim, hoje tem a nossa diretora financeira e uma vez lá comentou comigo, ela falou, Rafa, jamais eu teria tido a coragem que vocês tiveram de sair montando algo assim sem ter nenhuma referência. Porque tem pessoas que de fato são analíticas e outras pessoas que arriscam. E na época eu vendi um apartamento, vendi uma caminhonete e, cara, o dinheiro que a gente tinha tudo jogando ali e dessa maneira, e arriscando, e vamos fazer. Eu ainda gerenciava um moinho, eu lembro que na inauguração dessa primeira loja, o Igor, minha esposa, minha nora, tudo dentro da loja fazendo, eu tava lá em Planalto, divisa com a Argentina, dando um treinamento. Tinha projeto dessa loja, e o projeto você já tinha? O projeto, sim, a gente tinha um arquiteto, que era até um contato do Igor, e a gente passou para ele, falou, cara, a gente precisa disso aqui, fazer alguns modelos, e ele fez projeções para nós, inclusive ele é um grande parceiro, hoje ele monta nossas lojas e tal, e fizemos a projeção, uma vez que definiu a área, ele foi lá, tirou as medidas, fez essa projeção em 3D, o condomínio aprovou. Era isso que a gente tinha, assim, a imagem do nosso projeto era a projeção arquitetônica ali. Aí fomos no outro dia, cara, vamos lá ver de qual é que é, né? O sistema de pagamento, vocês já tinham visto ou ainda não também? A gente já estava em contato com empresas, porque essa era uma grande dificuldade, né? Encontrar uma empresa, eu falo que nesse período a gente rodou nível Brasil fazendo reuniões online aí. Porque a gente queria alguma empresa que ela entregasse o sistema e o equipamento, para a gente não ter divergências e um ficar jogando para o outro. Então, mas assim, nada estava validado. A gente estava em namoro, em conversa, reuniões assim o dia todo com várias empresas, mas somente na prática mesmo que a gente... Tanto é que eu me lembro que depois que a gente saiu dessa agenda presencial lá com esse síndico que a gente viu que realmente ia fazer, a gente chegou lá e ele, não, já aqui ó, nesse lugar dos vasos aqui a gente vai movimentar aqui pro lado e vai ser aqui. Não, então vai ser. Aí a gente saiu de lá e foi daí no advogado para formatar o contrato que a gente não tinha ainda. Falou, ó, conseguimos, vamos fazer. E aí já vende e depois resolve. Exatamente. Cria o problema e depois dá um jeito nele. Então... Quanto tempo foi desse ok até a loja começar a operar mesmo? Isso foi meados de junho ali, essa prospecção. Então, assim, 2020, né? A gente tá nessa época. Foi meados de junho, julho. Essa loja ela foi inaugurada no dia 17 de setembro de 2020. Então, o primeiro mercado dentro de condomínio, aqui em Londrina, na região do norte do Paraná. 3 meses. Foi não, julho, agosto, setembro. 3 meses. Setembro de 2020. Isso. E lista de produto também, vocês não faziam ideia? Não, também, né? assim, eu tenho toda a experiência do varejo, né? Então, assim, eu trabalhei com grandes multinacionais aí, através de distribuidores ou de forma direta. Então, eu trabalhei com L'Oréal, P&G, Mars, vivi um tempo ali também dentro do mercado. Então, já tinha uma experiência de produtos, de curva ABC, muitos contatos também. Gente, essa base de mix ali de fornecedores a gente já tinha. Claro que hoje é totalmente diferente do que a gente começou. Um exemplo, eu me lembro que a gente, boa parte da loja, assim, uns
30%, 40% mais ou menos era de higiene, perfumaria. Sim. Hoje é uma das categorias que menos vendem dentro da loja. A gente tem uma gôndola que é para higiene e perfumaria. Então a gente vai ajustando, mas tinha um ótimo norte ali já que depois a gente foi refinando com o tempo. Por muito tempo a gente ficou pensando no que é que a gente, o que é que nós somos? Nós somos conveniência, nós somos mercado, e hoje a gente entende que nós somos mercado dentro de condomínio. É um novo nicho. A gente, por exemplo, o mercado não trabalha com sorvete em palito. Você vai num mercado, num hipermercado, você vai ver bastante pote ali e tal. Não tem mesmo. Nós trabalhamos, a gente tem. A gente trabalha com. A gente pode ter uma frente de açougue, a gente consegue ter carne, a gente consegue ter hortifruti. Então, assim, a gente atende os moradores em todas as necessidades. Tem unidades nossas que tem linha de costura. Cortador de unha, tem. Eu visitei e foi uma surpresa pra mim. Até a gente visitou a loja e falou, franqueado, mas isso aqui sai? Sai, já teve esses dias, inclusive, a semana passada veio. Nossa, eu não acredito que vocês têm. Eu tava saindo aqui, deu uma rasgada aqui na minha roupa e, cara, salva. Então, assim, de tudo, kit de primeiros socorros, a gente consegue colocar realmente tudo que o nosso cliente precisa. Esse é um dos nossos diferenciais, assim, nós não queremos ser só ali um mercadinho dentro do condomínio. Nós queremos ser realmente um braço facilitador de vidas. A gente quer realmente conseguir poupar tempo e atender os moradores em todas as necessidades que eles tiverem. Eu comento em venda sempre que tudo se vende, até avião caindo. Para alguém vai ter alguma importância e vai valer de algo. Então, assim... E é isso que a gente traz para dentro da Condo, né? Então eu sempre comento, e nos treinamentos mesmo que a gente passa para os franqueados, na própria reunião dele de apresentação do plano do negócio, a gente diz muito que a escuta ativa é muito importante. Então ele tem que ter contato, ele tem que ter relacionamento com o condomínio, ele tem que ter um canal de comunicação que ele consegue ouvir e entender qual a necessidade. A gente vai ter um morador que às vezes vai solicitar um produto que ele é intolerante à lactose ou coisa do tipo. Eu estou dentro do mercado, chega uma mãe com uma criança de colo que usa fralda. Imagina o tamanho do valor que você gera para essa pessoa. Você fala para ela, que fralda que você usa, quanto está pagando, eu vou te atender aqui direto. E a hora que chega o produto, você ligar para ela e falar. Então, a gente sempre diz isso. E é isso que acaba sendo diferenciais da Condo hoje no mercado, porque a gente faz esse atendimento mesmo. A gente está dentro do quintal da casa das pessoas, então a gente bate na porta delas para saber se está sendo bem atendido. E depois dessa primeira loja, qual foi a trilha que vocês seguiram? Vocês abriram mais quando? Essa era de vocês ainda? Isso, era uma operação como é que foi própria. A jornada ali? Então, assim, até nesse período, a gente disse que a gente estava buscando nossa identidade também e entender como que seria. Entender o mercado. A gente estava fazendo. Eu comento que Deus ele deixava a gente enxergar só o próximo degrau, não deixava ver o fim da escadaria, porque senão, às vezes, tinha até desistido nessa etapa. E a gente foi montando loja a loja. Então, a gente saiu atendendo todos os perfis de condomínios. Começaram a surgir concorrentes, comento que ainda é um oceano azul, na época mais. Então, pessoas que nunca tiveram expertise no varejo, mas viram oportunidade, começaram também a levantar a bandeira. E alguns começavam com um discurso que, eu sou gourmet, eu só atendo a área mais elitizada, só condomínio de alto padrão. E, cara, eu sempre fui do varejo, então eu vendi para o mercado mais gourmet e eu vendi para o mercado de bairro. Todos são importantes e todos consomem. E a gente foi com esse pensamento e atendemos todos os perfis de condomínios. E a gente começou a ir para lojas próprias. Chegamos num total de 28 lojas próprias em um período de 1 ano e meio. 28 lojas próprias. 28 lojas próprias. Isso aqui regional. Isso. Então, em Maringá também isso, já. Isso. Com essas 28 a gente já chegou em Maringá já. A gente já chegou lá com 3 unidades, né, se eu não me engano. E a gente começou a montar, então, toda a estrutura. Então, nesse período muito curto, a gente chegou já num quadro de funcionário de quase 20 pessoas. A gente já estava ali com vans, com outros utilitários e a gente aprendendo, cara. No que a pandemia atrasou a gente nesse processo de assembleia e tal, cara, depois que possibilitou a assembleia virtual e tal, meses, assim, a gente fechava um monte de contrato. As pessoas não podiam sair de casa também, né? Mas Não, descer no prédio podia. Sim. E aí, assim, a galera mega ansiosa, porque tava naquele lance de contato ali e tal. Então, assim, fechava contrato, já queria a loja para 30 dias e a gente com 10, 12 contratos lá para montar. Quanto tempo demora para montar uma loja média, assim? Hoje, em média, cara, bem média mesmo. 1 mês e meio, 2 meses. É que tem várias variáveis nisso, né? Pode ser um condomínio interno, por exemplo, que é muito mais rápido. Em menos de 1 mês a loja está rodando. Pode ser uma estrutura externa, que tem que fazer base e tal. Aí a gente está em 90 dias. Mas uma curiosidade, tem muito desvio, roubo, não?
Eu falo que no início era uma mudança de cultura. E até para nós que fomos em vários perfis de condomínios, eu falo assim, se o cara ele já é um pilantra, se o cara age de má fé, independente assim do padrão do condomínio vai ter. Mas era uma mudança de cultura o cara entender que tinha algo no quintal de casa que era autônomo, mas não era largado. Tinha alguém monitorando, tinha alguém cuidando e que ele mesmo era responsável por pegar o produto, fazer o pagamento e sair. Então a gente encontrou algumas oportunidades e até mesmo assim, eu não falo assim, ladrão, aquele cara que mas às vezes jovens que quer pagar para ver e Mas vocês tal, têm esse quer arriscar. indicador? Vocês acompanham esse indicador? Tipo, por mês a gente tem um desvio de 2%, 3%. Sim. E hoje ele é extremamente baixo, nós temos franqueados, então a gente tem várias metas dentro da franquia hoje que o franqueado tem que reportar para a gente. Um deles é a própria DRE, que ele tem que enviar e contempla tudo ali a operação que ele tem no dia a dia. E muitos deles colocam como zero a parte de furto. Por quê? A gente tem um grande diferencial do varejo de rua, que é a gente está dentro do quintal da casa das pessoas. Então, a pessoa que rouba dentro do mercado, ele é um potencial ladrão. A gente deixa isso bem claro em assembleia ou para a administração do condomínio. Quais serão as medidas que a gente vai tomar em relação a isso? Então, assim, ninguém quer saber que está dividindo o quintal de casa com um ladrão. Você está deixando seu filho lá e tem um ladrão no condomínio. Assim, eu falo, o cara tem que ter muita coragem, porque ele tá, a não ser que seja um visitante que entrou para comprar alguma coisa, o cara tá ali, tem câmera no... Em todo lado. Em todo lado. Aí o cara vai roubar no condomínio dele, aí vão jogar foto, aí depois vão jogar foto dele no grupo do condomínio. Exatamente. Ele faz pensando que ninguém vai ver. Mas Ele não faz tem pensando como. que ninguém tá vendo. Ninguém faz achando, sabendo que vai identificar, porque a gente consegue identificar. O que já aconteceu comigo é que eu fui, peguei alguma coisa, aí eu saí, esqueci. Eu falei, aí na hora que eu cheguei no apartamento, eu, puta, esqueci de pagar. Aí eu desci lá e paguei. Tipo, isso já aconteceu 2 vezes. Sim. Mas eu tinha curiosidade para saber se o pessoal costumava fazer furto. É um passivo que existe no modelo de negócio. A gente sabe de outras marcas. É porque, assim, existe o padrão que a galera costuma fazer, um padrão nacional ali, e existe o padrão Condo Store. E aí, existem outras empresas, por exemplo, que só colocam gôndolas, freezers e fica um espaço aberto. Isso é muito comum. É que a gente trouxe o padrão para a nossa região aqui, onde nós somos referência, norte do Paraná e tal, de sempre ser estrutura. Então, todas as nossas lojas, elas são fechadas. E a liberação da porta é através de reconhecimento facial. Sim. Além das câmeras de dentro, controle de estoque e tudo mais. Então, no nosso caso, a gente consegue identificar todos. Entende? Então, a gente não tem essa perda. O que tem é um trabalho, uma parte operacional de fazer identificação e a cobrança. Se é uma reincidência, a gente remove o acesso facial e ele não tem mais acesso à loja. Então, por isso que no nosso modelo de negócio, isso não é um problema. Mas existem outros que daí é só a gôndola ali, que qualquer um pode acessar, inclusive prestadores de serviço, visitantes do condomínio, que aí realmente é um problema. Que aí a gente já viu empresas se movimentando, fechando a gôndola ali para ter algum método de liberação, para conseguir identificar essa pessoa. Como a gente já trouxe esse padrão desde sempre, desde a primeira unidade, não é um problema para nós. Antes de eu entrar na pergunta da expansão das franquias, vamos matar mais umas curiosidades aqui, que eu tenho certeza que a galera também tem. também tem. Qual que é o produto mais vendido? Coca, né? Coca? Mais que cerveja? Coca-Cola 2 litros, Coca-Cola disparado. 2 litros. A zero ou a normal? A normal. A normal, a zero era bem distante, mas recentemente, aí de 1 ano para cá, a zero tem subido, em alguns condomínios tem sido até equivalente à normal. Essa vibe do light. Agora a cerveja sai demais. Sim, muito. É uma categoria que impulsiona, né? São as categorias que impulsionam, são as categorias de bebida mesmo, de fato. Então, mas é o que a gente diz, assim, o morador, ele desce, ele tá ali com as panelas na mesa e, não tem um refri, não tem um negócio. Ele desce para dentro da loja para buscar a Coca e ali dentro ele é surpreendido por inúmeros produtos. Igual quando você vai no supermercado, você vai, na hora que você tá passando na fila do caixa ali, você pega um chocolatinho, pega um sempre. Eu falo isso, a gente chama aquela frente de caixa de check stand, né? É uma das áreas mais nobres e mais disputadas ali dentro do mercado, é você ter seu produto ali na cara do gol. E eu comento isso, que nós somos esse check stand dentro do condomínio. A gente brinca que a gente foi pescar em aquário.
Então, por quê? Porque a gente está ali o tempo todo para os moradores. Então, a gente estimula. Domingo, eu acabei de almoçar, tô naquela preguiça, abri a geladeira, não tem um Eu doce, vou e pego nada. sorvete todo domingo. Pois é. A gente brinca assim que nós acabamos até com algumas brigas dentro de casa, porque começa uma disputa. Vai lá na sorveteria? Não, vai você, vai Nossa, você. era desse jeito, Cara, né? é só descer ali e vai pegar. Então, a gente estimula muito o consumo também. O fato de ter... uma criança, ela tá passando ali em frente, ela vê um chips, pai, um Essa sorvete, parte aqui eu não Kinder gosto. Ovo, um Hot Wheels. essa é a que eu não Cara, gosto. Eu ia falar isso, porque assim, tem o ponto positivo E de tem o negativo. estar ali, né, cara, e ser realmente um facilitador. Ao invés de você ter que ir lá no mercado, você só desce ali, vai. Quando a gente desenvolveu a Condo, eu não morava em condomínio, mas hoje eu também sou cliente da Condo. Então também tem uma unidade no condomínio que eu moro, Condo Store. E aí também tem o outro lado, de que se você queria dar uma vontade de comer um chocolate, mas aí não tem lá. Beleza, você passa, fala, beleza, não vou comer. Mas se você sabe que tá ali na área comum do seu condomínio, é só você pegar o elevador e vai estar lá, aí você vai. Então também tem esse impulsionamento por esse lado. Não, é muito disso. O negócio da gôndola, do salgadinho, foi... O meu não tinha, lá no meu tem não, é Condo, né? Tem não sei se é gôndola, aquele que fica os salgadinhos em pé, Sim, assim, sabe? display. O display não tinha. Até aí tava tranquilo. Aí colocaram o display e o display fica bem no vidro aqui, que é bem onde você passa. Cara, não tem jeito, velho. As crianças vê aquele display de salgadinho, 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 salgadinho. Então, estimula muito. Exatamente. E esse direcionamento a gente também precisa passar para o nosso franqueado, né? O local correto. Então, as lojas elas são montadas, não é só você colocar em algum lugar que tem ali. Existe um igual um mapa de direcionamento. supermercado. Exatamente. Por que aquele produto está ali? Por que os freezers estão sempre no fundo da loja? Para fazer com que o cliente vá até lá e ande a loja toda. Existe esse direcionamento. Mas só fazendo um complemento do lance da Coca-Cola, às vezes a galera pensa muito na cerveja, né? Mas acontece que quando a gente fala de refrigerante, existe um grande destaque na Coca-Cola na nossa cabeça. Já da cerveja é muito particular. Tem o cara que gosta de determinada cerveja, outro ali. A gente tá falando ali de 8, 10 rótulos de cerveja, enquanto a Coca-Cola tem um grande destaque no refrigerante. Então, assim, se de repente a gente somar todas as cervejas que nós vendemos... E todos os refrigerantes. É maior... cerveja demais. Exato, mas em relação a um produto, a um SKU específico, é a Coca-Cola. A gente estava falando aqui um pouco antes, a gente estava comentando sobre churrasco. Tem Condo Store que tem carne para churrasco? Sim. Eu posso ligar lá no meu condomínio e pedir para expulsar que tá lá e colocar vocês? Com certeza. Mas a gente vai pegar o contato do centro. Cara, esse eu te mando. Não, é que nem esse, né? O do final de semana. Às vezes eu tô lá de boa, né? Hoje todo prédio tem varanda gourmet, né? Muito difícil. Sim. Aí tem vários domingos que eu falo, puta que pariu, eu tenho que sair pra comprar carne. Porque a carne de churrasco não dá pra você pedir no iFood. Sim. Tem muita coisa que dá pra você pedir no iFood, mas a carne não dá, porque aí você não sabe. O mercado vai me empurrar a carne mais magra que tem. Aí eu falo, puta, eu não vou sair daqui pra comprar uma maminha, uma picanha essas horas. E não tem no meu prédio. Nossa, se tivesse no meu... E isso é uma coisa que eu, várias vezes, eu tinha uma carne lá no freezer, terça-feira. Falei, eu vou assar 2 bifes aqui na churrasqueira. Se tivesse no meu prédio, cara, eu acho que eu ia fazer churrasco no meio da semana várias vezes. Essa é a ideia, né? É sempre assim, pensar com a cabeça de consumidor. Pensar, e se eu tivesse aqui, se eu morasse nesse condomínio, o que está faltando? Então, assim, a gente explora mesmo, sabe? A gente diz que, cara, é pet, bazar. Então, assim, tem lojas nossas que vende copo, que vende talher, que vende veda-rosca, que vende resistência de chuveiro. Porque tudo isso utiliza. Queima uma lâmpada em casa. Essa da resistência do chuveiro é boa também. Quando a gente fala de realmente atender os nossos clientes em todas as necessidades que eles têm, é sobre isso. Eu ia responder não só sobre a carne, mas um queijo coalho, um espeto, um papel alumínio, o carvão, claro, nem preciso mencionar, um sal grosso. Quantas vezes a gente não esquece? Às vezes você até vai no mercado para comprar as coisas do churrasco, aí você compra a carne, você compra o pão de alho, você compra o carvão. Não, eu não tenho. O meu tem o carvão só. Nossa... E o sal grosso? Não tem o sal grosso. Então a gente consegue lá tem realmente sal grosso, mas, muita gente usa sal de parrilha, mas pouca gente usa sal grosso. Pouca gente não, vou dizer que, sei lá, 50-50. Mas já não tenho de parrilha, pra mim já não serviria. O carvão, o meu tem carvão. Só que se eu não for sábado até meio-dia pegar esse carvão, esquece, não tem mais. Porque não tem muito. Mas a questão do churrasco, da carne pra churrasco,
o giro dela é bom, porque eu fico pensando, cara, beleza, ele vai colocar uma carne, mas a carne ela tem um tempo menor para poder ficar ali no freezer, mas ela gira bem, como que é? Exato. Isso vai muito da comunicação daí do morador também com o franqueado. Então, o que que acontece? Nós temos parcerias com açougues aqui regionais e tal, e que os franqueados já trabalham essa parte de carne em vários cortes. Então, assim, no dia a dia ele vai ter ali toda a embalagem de 500 gramas, ele vai ter ali um filé de frango, ele vai ter uma carne moída, ele vai ter... Geralmente é em torno de 8 a 10 cortes que ele trabalha pro dia a dia, isso em formato congelado. A carne para churrasco, ela já é uma carne daí resfriada. Então, é a comunicação daí do morador com o franqueado também que a gente traz daí esse produto quando é mais personalizado. Mas vende bem também. Vende bem. Finais de semana. Final de daí, semana. né? Mas a de churrasco não tanto quanto essa. Quanto a do uma dia a carne dia. moída, por exemplo. Não, essa, porque eu não tinha pensado, mas também... Uhum, O grande giro é da carne ali para fazer um almoço mesmo. Então, assim, top 3 ali de carnes, a gente vai falar de carne moída, a gente vai falar de uma carne cortada para estrogonofe já e uma almôndega. Essa é a frente, entendeu? E aí tem toda a parte de QF também que a gente trabalha, né? Que daí já vem industrializado ali, Sadia, Perdigão e todas essas marcas. Coxa, sobrecoxa, tulipa, que são os pacotes de indústrias Isso. mesmo, que A gente tem até- uma qualidade maior, congelados e tal. A gente até mostrou um vídeo de loja onde a gente tem ilha mesmo de congelados. Não, eu achei ali no sensacional. meio, Eu achei tal. sensacional aquilo. A ideia é essa. O nosso foco, ele é faturamento. Então, assim, as lojas próprias, elas serviram para nós como um aprendizado. O que fazer e o que não fazer. E, principalmente, quando a gente transformou para franquia, é o que não fazer com o dinheiro dos outros. Então, a nossa grande preocupação é o nosso cliente na ponta aliado ao nosso franqueado, que esse cara é um empreendedor, ele investiu, ele também tem que ter retorno, e a gente oferece esse retorno para ele. Então, toda essa expertise de mix, de próprio layout de loja, de precificação, cara, é bizarro assim, que eu entro em lojas de concorrentes, lojas que a gente assume de concorrente, que o síndico está desgostoso e troca, enfim. E o princípio básico de merchandising dentro do varejo que a gente comenta é a precificação. Então você não entra dentro de um mercado aí, qualquer um que seja, e você vai ver um produto sem etiqueta. Isso dá um problema gigante, assim. A gente até comenta quando a gente é vendedor, supervisor, gerente e vai fazer uma visita em campo, visitar uma loja. E, cara, um dos nossos produtos está sem etiqueta de preço, chega a dar arrepio. O meu assim, não no tem promotor. etiqueta. Exatamente. O meu não tem, eu tenho Ele- que passar no totemzinho lá para ver o valor, não tem etiqueta no meu. Então, assim, esse é o principal erro, é o básico, é o princípio básico, é os produtos serem etiquetados, porque através da etiqueta você consegue comunicar promoções também, que são os splashes, cartazinhos de oferta. Eu comento na época que eu era promotor de vendas, cara, isso dava briga dentro de mercado, porque um pegava o cartazinho do outro para colocar no produto e tal, porque é algo do subconsciente. Você vê aquela etiqueta amarela escrito oferta, um splash, você vai no produto. E a gente tem muitos concorrentes que não sabem, não exploram isso, ou o próprio layout, ter os produtos ali próximos um ao outro, categorias que se conversam. Então, eu quero comprar um macarrão, do próximo ao macarrão vai estar o molho, vai estar o queijo ralado, enfim. E você chega dentro da loja, você vê uma salada de frutas, você vê um macarrão lá, um molho aqui e tal. A tomada de decisão no varejo de compra, ela acontece em cerca de 3 segundos. Então, a pessoa ela não quer ficar procurando, andando dentro da loja e falar, já encontrei isso aqui e deixa. E tudo isso reflete na ponta, reflete no faturamento. Então, quando até no começo, o Igor acho que comentou de a gente ter diversos perfis de franqueados, a gente tem aquele cara que não sabe para que serve cada código de barras, ou aquele cara que tem 30 anos também de varejo, que é gerente de uma grande rede. A gente tem muitas pessoas das indústrias, que era o meu próprio network. E só que o mercado para dentro de condomínio é diferente. Eu tive que aprender nele, com toda a experiência que eu tenho, eu aprendi muito com ele. Então hoje a gente chegou num nível assim de informação para o nosso franqueado, que em um treinamento dividido em 6 módulos, nós temos uma universidade corporativa, nosso franqueado dele tem videoaulas, depois ele faz prova para ver se ele entendeu sobre o assunto de cada categoria, para que ele vá para a ponta falando a nossa língua mesmo, para que esses 24 anos que eu tive, que a gente consiga resumir para ele em 6 módulos ali, e que ele saiba o que é o varejo alimentar. E, bom, entrando nessa questão das franquias, como é que foi a decisão de franquear? Em que momento que isso veio para vocês? Foi uma etapa, então a gente estava seguindo com lojas próprias e começaram a surgir diversas franquias. Então o mercado ele começou a aparecer a nível Brasil. Algumas redes, o próprio Carrefour, algumas redes começaram já a ir para isso. E era um mercado que daí a gente enxergou que a gente precisava
de velocidade na expansão. Só que o crescimento muito vertical ele pode ser perigoso também, ele pode quebrar, ele demanda muito capital. E chegou num ponto que a gente precisava acelerar isso. E foi quando a gente tomou uma decisão de fazer a franquia, até porque a gente já tinha muita gente que pedia, vende uma para mim. Eu até comentei antes, tinha um amigo que estava morando na Austrália, ele entrou em contato, ele falou, Rafa, onde você comprou essa franquia? Eu falei, cara, não comprei, não é uma franquia. Então, muita gente começou a procurar isso e começaram a vir empresas e abordar até mesmo nós. Até hoje a gente faz cliente oculto para ver como eles estão se posicionando. E, cara, eu brinco que os caras estavam vendendo a sandália de Jesus, porque eles falavam que um condomínio de 50 unidades vendia 80, 100 mil e tal, e começaram a vender. Era um mercado que não tinha referência, eles colocavam isso no papel e começaram a vender. E aí a gente decidiu transformar a Condo em uma franquia. E eu fui pegando alguns contatos, cheguei em um contato bem importante aqui, um franqueador, e na época comecei a conversar com ele, e chegou um ponto ele falou, Rafa, eu não vou conseguir, eu peguei o banco original para fazer e tal, mas eu tenho duas pessoas, um em Curitiba ou em Londrina, eu vou junto com você e apresento um advogado. Advogado que a gente está conversando. E aí eu fui nesse escritório e apresentei o modelo de negócio e ele olhou para mim e disse assim, cara, não gosto de interferir em negócios, só que eu não vejo que agora você precisava de fazer a Condo Store ser uma franquia, mas sim que você precisava de sócios, investidores, pessoas com bagagem, porque assim, nesse período todo a gente teve muitas oportunidades, pessoas querendo ser sócio e tal. Só que eu sempre tive assim, nós sempre tivemos que a Condo foi um presente, ela foi enviada para nós. E eu não queria colocar uma pessoa de qualquer maneira, um investidor anjo ou coisa do tipo. Queria pessoas que de fato sentissem a dor do negócio, pessoas que fossem parceiras que agregassem não só com valor financeiro, mas valores pro negócio. E ele falou, cara, eu conheço. Eu falei, ok, beleza, só que eu não conheço esses caras. Você precisa de cara de 2, 3, 5 milhões para colocar aqui dentro do negócio. Eu falei, maravilha, só que eu vim lá de baixo, eu cresci em bairro, eu cresci em vila e meus amigos não têm hoje esse capital. Ele falou, se você me permitir, eu te apresento. Eu conheço aqui os fundadores da Oral Sim, eles fizeram a venda agora para o Semenzato e até ele participou dessa venda. E eu coloco você em contato com eles. E assim, de novo, eu falo que foi por Deus, porque quando a gente foi conhecer o Dr. Eduardo e o Dr. Vitor, que são os nossos sócios londrinenses aqui também, e a gente esperando, o pessoal falando deles, cara, se você entrar e der um Google, a venda da Oral Sim, uma venda bizarra, aí pessoas assim, todo mundo se refere a eles, e a gente esperando aqueles caras engomados vir e tal. A gente ficava, né? Cara, Nossa, a gente, como que eles vão ser, como vai chegar e tal. Cara, surpreendeu muito. A gente fala assim, que parece que a gente já se conhecia lá de trás, sabe? Porque a gente marcou de se encontrar e chegou o Edu. E ele chegou de bermuda, ele tava Vindo jogando depois de um tênis e tal. Bermudão, ASICS no pé. E aí, rapaziada, como é que tá? E qual que é a ideia? O que vocês têm aí de número e tal? E a conversa foi fluindo dessa maneira, sabe? Então, até hoje a gente brinca. Quando tá nós quatro juntos, a gente fala. O Edu é muito parecido com o perfil do Igor, que eles são bem analíticos, parte de número. E o Vitão, ele é muito parecido comigo. Nós somos comercial da empresa. Então, foi um casamento. Até nesse período, chegou uma parte ali em relação a valores, cash in, cash out, que a gente não se entendeu. E a gente fez uma reunião. Eu falei, cara, acho que não vamos evoluir por isso. E eles disseram para nós, eles falaram, cara, não é questão de dinheiro que vai travar. Eles falaram, a oportunidade de negócios para a gente entrar aparece toda hora na nossa porta. Só que o mais importante para nós são as pessoas que estão envolvidas. E nós nos identificamos muito com vocês. E a gente quer estar dentro do negócio. E aí, cara, foi onde eles vieram, a gente foi aí entendendo com todo o suporte, estrutura e tudo que eles ofereceram para o negócio. A gente foi entendendo os números e foi quando decidimos tornar uma franquia. E aí foi uma sociedade muito produtiva para a Condo Store como um todo, né? Porque uniu essa experiência do varejo alimentar, já vindo do meu pai, que já tinha essa bagagem. Aí a gente ganhou uma bagagem gigantesca e direcionada para o mercado autônomo com a nossa operação de lojas próprias, dinâmicas, operações e tudo mais. E aí depois vieram eles com mais de 14 anos de franchising, eles formataram, eles fundaram a Oral Sim desde quando era uma clínica em Arapongas. Até chegar na época que eles fizeram a venda, era mais de 450 clínicas pelo Brasil todo. Eu não sabia que eles eram daqui, não. Sim, sim. Até a gente, não. Inclusive, nesse período foi até bem engraçado que... Você pode me ajudar a entrevistá-los no próximo podcast. Já anota aí, Clédio. Com certeza, sim, eles vão gostar também. E
um outro que queria ser nosso sócio, eu fui numa reunião com ele nesse período, e a gente conversando, eu falei, cara, eu tenho uma reunião com o pessoal da Oralcim, e ele falou para mim, não, os fundadores da Oralcim não é daqui não, cuidado, os caras estão te enganando, e até a gente falou, pô, a gente também não conhecia nada Cara, dele, não imaginava hoje- que era daqui, sabe? Hoje é outra E- realidade, mas a gente aprendeu muito com o negócio. Uhum. Igual meu pai comentou, a gente estourou muita cerca no peito, a gente aprendeu muita coisa na prática, né? E aí vocês abriram a parte de franquias em que ano? Aí foi na virada 2021 para 2022. A gente finalizou a formatação do franchise em finalzinho de 2021. 2022 a gente já iniciou com o processo de venda de franquia daí. E aí quantas franquias vocês venderam na abertura? Cara, assim, a gente começou um processo que a gente tomou a decisão de ser franqueador. E aí nós tínhamos as operações de lojas próprias. E nós começamos o processo, então, de repassar essas lojas próprias para os franqueados. Hoje, Isso. vocês viraram 100% franqueador e Isso. repassaram. Ah, tá. Exato. Então nessa não, virada vocês não têm mais loja própria. Não. Isso, Entendi. nessa virada de 2022 foi basicamente ali de direcionando os franqueados para essas unidades próprias e montando os condomínios que muitos deles a gente já tinha o contrato fechado, inclusive, entendeu? Então foi aproximadamente, nesse 2022 ali, aproximadamente 30 lojas, entendeu? Porque é justamente a virada das operações E até para dar uma tranquilidade no nosso franqueado de que ele não é um concorrente nosso, né? Então, foi uma das coisas que a gente sempre quis. Hoje a gente tem um setor dentro da Condo, que é um setor de prospecção. A gente tem hoje uma fila de espera aqui de pessoas se tornando nosso franqueado, que a gente diz para eles que eles vão ter que aguardar cerca de 12 meses para iniciar um condomínio, e eles estão entrando a cada momento. Então, uns que iniciam com uma unidade, vai para 2, 3, já está em 6 unidades, os novos que estão vindo. Então, a gente sempre se importou muito com isso, com a prostituição da marca no mercado. Porque se a gente não tivesse montado esse setor, hoje estariam todos aí com a faca nos dentes, batendo na porta de condomínio, com a nossa bandeira, Condo Store, fazendo propostas daí para o síndico. Então, a gente não quis isso desde o início. Então, primeiro, foi passar as lojas para dar uma tranquilidade para eles de que nós somos totalmente suporte ligado a eles e não concorrentes deles. E depois esse setor que auxilia, então, que o franqueado ele não vai lá bater na porta do condomínio e conversar. Nós vamos fazer esse trabalho e a gente vai direcionar para cada um desses franqueados que estão entrando para a rede. Quanto que é o investimento médio hoje de uma franquia? Hoje o investimento médio ele está na faixa aí de 75 mil. A gente diz que o investimento ele vai de 50 a 100 mil. Ele varia aí, porque a gente depende de um espaço que o condomínio disponibiliza para nós, né? Igual você comentou no seu condomínio, provavelmente era uma área que existia ali. A gente tem condomínios que cede, às vezes era um administrativo dele, ou às vezes era um depósito e tal, e que a gente consegue utilizar dessa área, lógico, se ela entrar dentro, se ela estiver dentro do nosso estudo de viabilidade ali. Se ele não tem essa área, mas talvez ele já tenha uma área onde tem 2 paredes, a gente só precisa fazer um fechamento lateral, frontal, o investimento Esse foi o aumenta meu. um pouco, Só teve que fazer o fechamento em vidro. Isso. Isso. Ele A gente aumenta chama de semi-externa. A primeira é Semi-externa, interna, interna. quando existe um aproveitamento completo estrutural. A gente só precisa pintar, fazer alguma adequação elétrica e tal. Aí esse já é um semi-externo daí que a gente tem um aproveitamento estrutural, mas a gente ainda precisa fazer alguma adequação ali. Ou então a totalmente externa, né? Que daí demanda Aí é bem o maior maior, investimento, porque muitas vezes era um gramado. E a gente faz desde o radier ali até o teto de loja mesmo. Toda a infra a gente puxa para aquele local e tal, então o investimento acaba E quanto sendo maior, tem mais capex para investir ali dentro da loja, né? Cara, não necessariamente. A gente diz isso. Não quer dizer que uma loja externa, porque investiu mais, vai ser a loja que mais vai vender. Não nesse sentido, mas digo, o investimento inicial investimento, é sim, maior. Né? exatamente. Com aquela que vocês mostraram aqui para Isso. mim, que tem a ilha ali no meio, ali é um Isso, investimento exato. maior. Só que não é todo condomínio que vai aprovar na nossa análise de viabilidade um condomínio externo, de uma Aham. estrutura externa. A gente sempre vai olhar para payback quando a gente fala sobre É isso que era a próxima que eu ia perguntar. Quanto tempo de payback tem um franqueado, mais ou menos, do investimento dele? Hoje, em média, o nosso payback ele fica em torno de 12 a 14 meses. Nós consideramos paybacks saudáveis de até 20 meses. Então, a gente vai projetar... ótimo. Exato. Então, a gente vai projetar sempre. A gente tem um ticket médio que a gente considera inicial ali por unidade. Então, esse ticket, vezes a quantidade de unidade que tem no condomínio, e aí a gente projeta esse payback, esse investimento. Quanto que é um ticket médio por unidade hoje de um mercado de condomínio?
Cara, varia. A gente fala nos nossos menores em torno de R$ 100. É isso que a gente apresenta. Não é o porque- ticket médio, esse eu exato. gasto por semana no mercado lá. Eu sempre comento isso com os franqueados, que a gente gosta de ser conservador nas nossas apresentações. Isso tudo também a gente aprendeu muito com o time da Oral Sim. Mas a gente tem franqueados que tem ticket médio muito superior a isso. Você não tem? Ô, Cled, quanto você gasta por mês no mercadinho do seu prédio? É porque no novo não tem, mas no antigo, R$ 500 de equação. Exatamente. Cara, a gente tinha uma cliente... 3 horas da manhã lá. A gente tinha uma cliente que ela gastava em torno de 2.000 por mês, que ela fazia toda a compra, era uma aposentada, e ela conversou conosco, ela pegava e no final do mês caiu o benefício dela, ela ia lá e fazia o pagamento. Pra ela faz sentido, porque pra ela sair no mercado... Exatamente. Então a gente diz assim, hoje uma coca é em torno de 13, 14 pila. Se de tudo que a gente vende, todos esses produtos que a gente está comentando, a gente diz numa apresentação e a conta que é feita que cada apartamento, cada unidade vai comprar em torno de 9 cocas, 2 litros no mês, já daria esse ticket médio. Entendeu? Então a gente tem um ticket bem acima disso. Desse lado a gente se considera muito humano, assim, quando a gente olha para concorrentes e tal, a gente leva isso com muita seriedade. Não, o meu é caro. O meu é caro. O meu prédio é caro. Tipo, mas em eles relação- não tem dó, não. É falta de percepção de varejo, cara. É falta de saber precificar a mercadoria. Eu compraria mais coisas. Tem Exatamente. coisas que eu deixo de comprar porque... O preço é bizarro. Vou dar um exemplo. Frios, né? Presunto, queijo, salame. Eu não compro, eu só compro lá assim, se for na super mega urgência. Uhum. Porque o de lá é, assim, é muito mais caro do que no mercado. Mas se lá fosse um pouco mais barato, eu compraria muito mais lá. Mas o que eu estava dizendo é em relação ao investimento, a preocupação na apresentação lá no plano de negócio. Quando a gente passa esse ticket médio de R$ 100, é realmente sendo muito conservador, porque a gente se preocupa com o investimento do nosso franqueado. Então, esse número, ele com certeza vai conseguir atingir. Dentro da nossa rede, a gente tem ticket de R$ 250, de R$ 270. Mas De média, na nossa falando por apresentação, todas as unidades, tá? a gente, cara, nós sabemos que tem franqueados que às vezes eles pegam a aposentadoria ali e investem no nosso negócio, né? O dinheiro da vida toda que eles conseguiram guardar. São quantos Então, franqueados hoje no total? Hoje a gente tem Não unidades, né? Franqueados mesmo. franqueados em torno de 45 franqueados. E condomínios? Aproximadamente 80 lojas operando, rodando e 120. 120. E a loja que mais vendidas. fatura hoje por mês, fatura quanto? 88 mil ela faturou mês passado. Porra. 88 E um lucro líquido em média de 20%. Então você faz a conta aí, se compensa. Muitas vezes o cara tá aí ralando. Então, esse qual que é o lucro líquido- custo, tipo, qual que é o custo operacional desse cara? Só fazer a reposição. Cara, ele tem a parte de compra, né? Então ele tem a parte administrativa Ele compra com ali. você. Não, ele compra no varejo. A gente vai cadastrar os fornecedores todos Tá. no CNPJ, ele é livre para ele comprar. O franqueado é um desafio até para nós para manter o padrão, só que hoje a gente conseguiu colocar isso dentro, a importância de cada fornecedor. Então a gente traz fornecedores e fazemos parcerias, não fornecedores homologados, onde ele fica obrigado a comprar coisa do tipo. Mas a gente traz fornecedores para que ele tenha a melhor compra. Então o varejo está muito atrelado a você comprar bem. Nossa, então se o E- cara for um bom comprador, Exatamente. ele melhora ainda mais a margem dele. Essa é a grande estratégia de qualquer supermercado, qualquer rede, é a compra do produto. Porque o que acontece? O produto, ele tem um teto, ele tem um corredor de preço. Então, quando eu estava na indústria, a gente muitas vezes não deixa um mercado vender um produto acima daquele preço sugerido, porque você vai queimar. Ou então mesmo também muito abaixo. Então, tem que ter um corredor de preço. O que acontece? Essa preocupação toda que nós temos com o nosso franqueado, que ele tem que ganhar dinheiro, porque ele investiu muitas vezes a vida dele mesmo ali, ou o cara sonha muito em trocar, em ter qualidade de vida. Hoje a gente diz muito isso. A qualidade de vida hoje é um grande diferencial. Então, esses bancários que estão vindo para nós, ele quer ter mais tempo com a família, mais tempo com o filho, planejar uma viagem. E isso até mesmo eu falo por mim. Hoje eu levo uma vida muito diferente do que eu levava antes. A gente tem a Rafa, é a irmã mais nova aí do Igor. A Rafa é uma atleta da seleção brasileira hoje com 10 anos e eu faço viagem. Ano passado Qual a gente foi esporte? para a Itália, Patins Street. Ela é bem conhecida aqui na cidade. E nós fomos para a Itália, agora para a gente estar no Japão, a gente optou por não ir, enfim, e isso tudo me proporciona. Se eu fosse CLT, eu não conseguiria ser. Então, o primeiro ponto é cuidar para que esse cara realize o sonho dele também, o sonho de ter qualidade de vida, dele ser dono do próprio tempo dele. A gente tem um feedback de um bancário lá, que no começo ele entrou com uma unidade, aí ele ia só abastecer a loja à noite, o tempo que sobrava.
depois da segunda, ele já pediu desligamento do banco. Hoje ele tem 4 unidades conosco e ele vive totalmente. Ele já tem funcionários até dentro da operação dele. Ganha muito mais que Ganha no muito banco. mais que no banco, muito mais. E através dele vieram outros, eu até brinco, falo, cara, esse banco qualquer hora vai baixar aqui, querer saber o que nós estamos fazendo, que está trazendo um monte de bancário aqui para nós. Não, e esse cara, se for ver no dia a dia, como ele tem colaborador, ele não é ele que vai fazer a reposição, Cara, Fábio, eu Cara, tava não, falando... não sei se é ele que vai fazer a compra, teoricamente, se ele for um bom comprador, ele não vai abrir mão disso, mas controlar o financeiro, fazer a Exatamente. conciliação, eles mandam... Monitoramento eles fazem também. E manda mensagem no condomínio, ou Sim, no app. trabalho O de Isso, vocês faz o tem trabalho app ou não demais. tem app? Não, a gente não tem o app Que por bom, uma... porque os apps são uma Cara. bosta. De todos os mercadinhos de condomínio é uma merda. Cara, mas isso é, de novo, assim, fica muito repetitivo, mas eu falo que é falta Ainda de bem que a gente know-how falou de que não, né? varejo, tá? Por quê? Não à toa, hoje os mercados são mini shoppings. E por quê? A gente sabe que levando o cliente para dentro da loja, ele compra mais. É. Então, para que eu vou dar um aplicativo, uma vez que eu não vou entregar na porta da pessoa, já estou no quintal dele, só para ele ficar rolando ali? Ou muitas vezes isso pode gerar um estoque virtual, ele olhar ali, ter um produto chegar na loja Não, é uma ter. merda. E aí é uma E os frustração. E aí, aplicativos é assim, ruim. você fala para uma pessoa hoje de 60, 70 anos ainda, baixa um app, cadastra um cartão, escaneia um código de base, Não, um QR Code. Cara, o cara não vai. Tem rede, eu acho que tem uma que ela tem em muitos lugares. Ela tem, já vi em Balneário em vários lugares. Que pra você entrar no mercadinho, você tem que fazer o login no app. Exatamente. Cara, eu esqueci, eu usei uma vez em São Paulo, aí eu fui no app, eu tava em Balneário, sei lá. Aí eu fui entrar, eu já tenho esse app, aí ir pra recuperar a senha. Uhum. Aí eu não consegui entrar. É. Eu já Você fiquei 20 desiste. minutos Porque- para abrir uma loja dessas. Porque a proposta cara. é ser fácil, é ser rápido. E aí você leva mais de 20 minutos só pra entrar. Exato. Cara, vou no mercado mesmo. Mas só voltando na questão até pra quem tá nos assistindo aqui, até se interessar em ter uma franquia da Condo Store. Operacionalmente, o cara vai ter o quê? Ele vai ter a reposição, que se ele crescer, ele pode contratar alguém. Isso. A compra. A rotina de trabalho dele está dividido entre compra, entrada de nota do produto no sistema, precificação, abastecimento. O abastecimento daí contempla ele fazer o rodízio de mercadoria, uma limpeza de loja, enfim. E a gente diz que uma operação nossa demanda uma média de 15 a 17 horas semanais. Então, todo mundo consegue ter. A gente tem diversos perfis hoje de franqueado. Eu tenho bancários, servidores públicos, gerentes de grandes redes, pessoas das indústrias que vêm do meu próprio network. A gente tem aposentados. Cara, a gente tem, assim, um perfil gigantesco de franqueados, porque todo mundo consegue ter. E imagina assim, você trabalhar, daqui a pouco você ter ali seu lucro líquido de 10, 14, 15 pila por mês, trabalhando em torno de 17 horas por dia, podendo se planejar. Então, isso é um grande horas por diferencial por semana. Isso é um grande diferencial do nosso modelo de negócio, então. É isso que atrai muita gente. E aí, assim, a gente tem o 4S, que é sem aluguel, sem funcionário, sem inadimplência e sem concorrência. Por quê? A gente tem um totem que trabalha 24 horas por dia. Então, não depende eu estar lá abrindo a loja às 8, fechando às 18, enfim. Eu não dependo de um bom ponto comercial, que muitas vezes tem que ser dentro de um shopping, me gera um custo fixo de aluguel, independente de quanto eu venda no mês. Eu já estou ali, no quintal da casa das pessoas. Então, eu não tenho concorrência, porque o meu contrato prevê que não entra uma outra empresa no mesmo condomínio. A inadimplência, eu estou ali dentro com os moradores. O cara não vai roubar no condomínio de casa e perder todo o acesso, além do que ele vai responder um processo criminal por causa de R$10. Então, assim... Pagando ali no crédito, no débito ou no Pix. A gente não tem boleto, a gente não precisa fazer um processo de cobrança, nem nenhum controle nesse sentido. Então, são esses os grandes diferenciais, né? Igual, voltando daí nesse franqueado nosso, que a gente gosta de falar bastante dele, porque são várias histórias ali que ele mesmo relata para nós. Cases muito legais que a gente tem dentro Ele começou a chegar na empresa, então a gente via ele lá no início da operação, sempre de camisa, gravata, que era o horário que ele vinha do banco. E aí ele ia lá fazer como iniciar o seu trabalho dentro dos condomínios. E depois, quando ele pediu o desligamento, ele começou. Um dia ele apareceu de bermuda e tênis, tá? Até que um dia ele apareceu de bermuda e chinelo. Aí nós falamos, pô, cara, agora você tá vagabundo também, né, cara? Agora você tá de... Ele falou, pô, cara, eu nunca tive isso na minha vida, eu poder estar assim e tal. E aí um dia ele sentou com outro funcionário nosso, ele conversando, ele falou, cara, eu tô muito ansioso, eu não sei o que fazer. Eu falei, como assim? Ele falou, pô, antes eu não tinha tempo no meu dia e pá com ele.
Cara, agora eu fico sem ter o que fazer, eu fico parado, eu tô perdido. Então, assim, ele tava reclamando, Aham. porque, cara, sobra tempo. Ele vai viajar agora várias vezes aí. Sim, você vê a qualidade de vida do cara. E é legal a gente ver, ter esses feedbacks. Eu tava conversando com esse franqueado hoje, lá ele foi lá no nosso escritório, e ele falando sobre a transformação do estado de espírito dele mesmo, porque era estressante, era um cara rabugento, sabe, estressado, irritado, e hoje ele é uma outra pessoa. Ele tava falando com essas palavras assim, cara, hoje é uma outra pessoa. Minha esposa até fala isso, não tem. E a gente chegou nesse tema porque tava uma gerente lá, uma gerente foi nos visitar, a gente tá fazendo um processo de troca de banco lá, e aí ele falando sobre isso, falou, cara, se eu olho pra trás ali há 2 anos atrás, me dá até um arrepio já de lembrar que eu passava e o que eu tenho hoje, sabe, o que me facilita e a realidade minha hoje. Quantos estados vocês estão hoje? Hoje nós estamos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas e Rondônia. Rondônia? Rondônia, cara. Rondônia. Eu falo que assim, ó. Foi longe. Meu, esse fica- foi longe. O legal do nosso negócio, assim, que eu comento sempre com todos, né? Foi meu primeiro negócio, então toda a vida eu fui tendo meu plano de carreira dentro das empresas, olhando para frente. Até minha história de vida, ela acaba sendo bem interessante, assim. Eu perdi meu pai aos 6 anos, minha mãe trabalhava o dia todo para sustentar eu e meu irmão e cara, viemos para Londrina, passamos um perrengue aí gigantesco, fui morar praticamente dentro de uma favela. Então eu sempre, aos 16 anos, ainda para ajudar, eu fui pai. Então foi quando veio o Igor e aí que eu iniciei toda essa parte de trabalho. Então a gente sempre prezou muito isso de família e da nossa imagem, sabe? De conseguir construir algo assim. Então eu sempre me preocupei muito com isso. E hoje eu falo até para os nossos franqueados. Eu falo, cara, eu coloquei minha família aqui dentro da empresa. Eu iniciei isso aqui com a minha família. Então, tô eu, meu filho, todo mundo dando a cara ali todos os dias. Se eu tivesse iniciado algo ruim ou eu tivesse visto que em algum momento não vai dar bom, eu começava vendendo franquia lá pro norte, nordeste, onde ia ser difícil Sim. do cara me achar depois, sabe? Só que eu comecei vendendo para os amigos próximos, a minha rede ali de trabalho, para todos esses. E a gente tem muitas famílias dentro da Condo. Porque um comprou, ele está no churrasco de família. O que você está fazendo agora? Ele indica, vai lá e compra o primo, compra o tio. Cara, a gente tem famílias assim grandes ali dentro da Condo mesmo, pela indicação. Então a gente fica muito feliz por isso, porque o cara compra e ele fala muito Nossa bem do indicação negócio. é muito forte. É muito forte. Todos que a gente conversa ficam com uma vontadezinha de ter uma. Então, assim, essa cara a tapa que a gente deu, assim, desde o início da gente estar ali, essa propriedade, sabe? Acho que dá essa garantia para o nosso franqueado hoje, para ele estar junto, ele querer estar lá dentro e ele tá passando para os outros também, para outros familiares, sabe? E de onde que veio esse de Rondônia? Cara, de Rondônia... Não lembro de onde eu que não veio, lembro da se é história lead. dele. Mas eu Cara, acho que foi um lead. Eu acho que veio do foi um lead, impulsionamento. Veio do impulsionamento mesmo. mesmo. Eu acho que tráfego. algo bem orgânico, porque como que funciona hoje, tá? Ou não foi ninguém que veio aqui em Londrina visitar alguém, Eles viu e vieram- perguntou? vieram? Eu não lembro certo se ele era namorado da mulher lá, sei lá, era um rolo que foi até um outro vendedor nosso. É uma lá, loja só, que tal, tem, é só uma que tem lá em uma loja Rondônia. lá, isso. Mas o que velho. acontece hoje, assim, que a nossa maneira de crescer? A gente poderia abrir o leque e fazer venda de franquia a nível Brasil. Nós nunca fizemos isso. Porque, de novo, nossa preocupação é o faturamento. Se hoje a gente tem uma fila de franqueado aguardando, é porque a gente não coloca nosso franqueado em qualquer perfil de condomínio, só para contar unidades, que é o que muitas outras concorrentes fazem. E a gente deixa claro isso para eles. Fala, cara, se você quiser que eu te coloque mês que vem dentro de um condomínio, eu coloco, porque tem condomínios que a gente diz não. Clubes que vêm atrás, empresas que vêm atrás da gente e a gente diz não. Eu não vou validar um negócio com o seu dinheiro, com o dinheiro do franqueado, para ver se dá certo dentro de uma empresa, igual vários concorrentes fizeram isso. Academia, cara, eu perco categorias importantes, categoria de bebida alcoólica, por exemplo. O cara não vai comprar um pote de sorvete, tem um valor agregado maior para ele levar para casa, enfim. Mas hoje a gente faz o nosso crescimento e a nossa expansão sempre de maneira estratégica, direcionado para 3 regiões. Então a gente nunca abriu. Vamos vender no norte, no nordeste como um todo, vamos vender em toda São Paulo, vamos vender em toda Minas. A gente sempre escolhe cidades estratégicas. Começamos aqui, então hoje assim, Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Curitiba, foi para o interior de São Paulo, subiu um pouquinho mais Minas, aí descemos depois, Curitiba era uma região mais complicada, a gente tinha uma concorrente que iniciou a vida assim, como nós aqui lá.
aí descemos para Curitiba, pô, Curitiba, agora Joinville e Floripa tá perto. Então a gente sempre faz dessa maneira, sabe? A gente ainda nunca abriu o leque a nível nacional, porque senão a gente sabe que o número de 200, 300, 500 unidades, ele é um número relativamente fácil de chegar. Só que a gente mas quer fazer chegar a com gestão, qualidade. mas fazer a gestão disso Logística, né? logística. Consegue otimizar muito o Exato. preço de custo quando a gente está centralizado. A esse tipo de estrutura coisa. necessária, isso que importa muito para nós. Igual assim, nós oferecemos consultoria vitalícia. Então, além desse setor de prospecção, a gente tem os consultores. As metas dos nossos consultores, premiações que eles recebem, estão atreladas diretamente às lojas que estão no guarda-chuva deles. Então, assim, se a loja bateu a meta, ele ganha um a mais por isso. Então, a gente faz isso muito de perto. A cada 10 dias, a gente faz uma varredura da rede, a gente vê as unidades que estão projetando. Se tem alguma projetando fechar abaixo, eles vão atuar. Cara, recentemente eles foram para Taubaté, ficaram lá uma semana numa unidade lá visitando. O meu time de prospecção, eles viajam. Semana passada eles estavam em Curitiba visitando condomínio. Semana que vem tem em Bauru. E semana que vem em Bauru. Então, assim, a gente se preocupa mesmo. Cada franqueado, ele não é um número. E não é isso que a gente quer ter dentro da rede. E isso reflete muito no nosso faturamento, né? Então, é essa gestão muito próxima. E esse é o grande receio. De vender franquia a qualquer maneira. A gente poderia terceirizar na mão de várias pessoas. Pô, vende aí no Norte, Nordeste. E vem de maneira orgânica para nós. Começam a buscar e vê e entra e vê o modelo nosso de negócio, vê que ele é mais robusto. Eu tive um concorrente que falou para mim, falou, cara, você subiu muita régua, vamos todo mundo montar um container. Eu falei, cara, esquece, toca o seu, toca o meu. Não acredita? É visão, cara, é visão. A nossa visão é essa. E posicionamento de marca também, né? Sim. Nós queremos ser conhecidos como os melhores. Então, por isso, a gente nunca vai passar a questão de velocidade na frente de qualidade. Sim, não tem como. E qual que é o plano de vocês para os próximos anos? Como é que vocês enxergam o futuro da Condo Store? O futuro a gente enxerga através dessa expansão, mas de uma maneira aí que seja, de fato, com qualidade. A gente tem até um planejamento de estar montando uma estrutura física nossa, né, em São Paulo, capital mesmo. Então, porque a gente entende a importância do franqueado, ele ter esse quintal de casa. Hoje a gente tem uma estrutura de escritório e, cara, é lotado de franqueado lá, porque eles gostam do ambiente, eles gostam de poder estar encontrando nós, os fundadores, e conversando. E a ideia é essa, a gente está estruturando para que a gente vá para São Paulo capital com a estrutura física que nós temos aqui e fazer mais um processo de expansão, tudo da maneira com que foi feito aqui, sabe? Com qualidade e não só velocidade. A gente teve fases, né? Da Condo Store como um todo, mas principalmente dentro da franqueadora. E a fase que a gente está hoje é que a gente tem essa estrutura para fazer esse crescimento. Então, a gente teve a fase de arrumar a casa, a gente teve a fase de padronização. Porque quando a gente trabalha com vários franqueados de diferentes perfis, é um desafio você conseguir colocar todos num mesmo padrão. Então, a gente teve essa fase de padronização e hoje a gente tem essa estrutura pronta para fazer esse crescimento com qualidade, mais uma vez. Mas também existe um movimento de mercado, como é um modelo de negócio relativamente novo, né? Se a gente fala de 5 anos do primeiro mercado dentro de condomínio, existe um movimento de mercado dos condomínios passarem a buscar qualidade e não só ver a empresa que está oferecendo o maior repasse, o maior percentual ali para o condomínio. Então, o nosso objetivo é sempre fazer esse trabalho concreto, com raízes, e é isso que a gente faz, sabe? Fazendo essa expansão ordenada, essa definição por cidades ali e tal. Show de bola. Cara, muito obrigado pelo conteúdo. Acho que os empreendedores, tem muita gente que realmente não tem coragem, fica na dúvida e fica nesse looping eterno de vai trabalhar, volta infeliz para casa, aí procura um monte de oportunidade, aí não tem coragem, desiste, aí se empolga e desiste e no final não consegue sair desse looping. E se eles escutarem, prestarem atenção no que vocês trouxeram aqui, acho que vai ser uma inspiração para eles. Obrigado por terem participado e por trazerem esse conteúdo fantástico. E parabéns pela Condo Store. E eu vou brigar para vocês entrarem no meu condomínio lá. Maravilha, isso aí. A gente que agradece, né, sempre a oportunidade de poder estar falando da marca, mas contando também a história, né? E não só a nossa história, mas história de pessoas, né? Porque tudo é feito por pessoas. Então,
que sirva aí para tirar esse cara que está nessa zona aí, nessa tomada de decisão, vou ou não vou. E, cara, tenha coragem, que vá para cima mesmo, porque tudo é trabalho, né? Mas você acreditando já é um grande passo no negócio. Com certeza. Muito obrigado também pelo convite, pela possibilidade de falar um pouquinho da Condo Store, para o público de vocês também. Quem quiser saber mais, @Condo Store no Instagram, Facebook. Vamos deixar os links no comentário aqui também. Site também, condostore.com.br, pode procurar lá e falar com a nossa equipe para conhecer um pouco mais sobre. Show de bola. Valeu, galera, para você que tá no YouTube, para você que tá no Spotify. Muito obrigado pela sua audiência e não deixe de curtir esse vídeo aqui, assinar o nosso canal, que na próxima semana tem mais um episódio. Um grande abraço, valeu!